Ó, você vai se surpreender com essa história que eu vou trazer para você agora. Eu tenho certeza que vai. Um idoso de 77 anos foi pegar um empréstimo no banco e deu polícia na agência. Deu polícia na agência. É que é o seguinte, normalmente o que a gente fala aqui no Balanço Geral? Os idosos são vítimas, né? Normalmente os idosos são vítimas. Agora, esse aqui é o seguinte, o senhorzinho que a gente vai mostrar, ele não foi vítima de um golpe, como é comum, né, a gente mostrar por aqui. Ele é que estava aplicando um 171. Ó, esse vovô aqui, ele está sendo chamado de vovô do crime. Vovô do crime. Esse vovô do crime, inclusive, ele tá longe de se aposentar. Ele dedicou a maior parte da vida enganando pessoas. E o que ele vai contar para os netos? É isso que a gente fica perguntando, né? O que a gente deixa de legado para os filhos, para os netos? Mas o malandro também envelhece. Também? Também envelhece. Esse é o caso, doutora Márcia. Esse é o caso. Olha, história e experiência ele tem de monte, viu? São páginas e páginas de passagens pela polícia. E como geralmente acontece, com o passar dos anos, aí vem outra surpresa. Com o passar dos anos, as pessoas ficam mais autênticas, não é verdade? Empatia maior pela pessoa, pelo idoso, né? Você entende que ele tem mais tendência a ser vítima de outra coisa, mas às vezes tem alguns que surpreendem a gente. Bom, as pessoas ficam mais autênticas, mais tranquilas. E o vovô do crime é sincero. Ele assume que comete crimes. O problema é que agora ele sentiu um gostinho do que as vítimas passam quando são enganadas. E caiu numa armadilha. Caiu numa armadilha. Quem vai contar pra gente é o nosso repórter, Nader Kalil. Pode rodar. O vovô do crime. Um ex-detento com pelo menos 75 passagens pela polícia, principalmente no estado de São Paulo. O homem que atribui a si próprio o título de verdadeiro vigarista aplica golpes pelo país há quase 40 anos. O primeiro registro oficial de prisão de Aloísio Campos da Silva foi em 1974. Prisões, processos e condenações. Crimes dos mais variados tipos, mas com um único objetivo: enganar pessoas e ganhar dinheiro de forma fácil e rápida. Nascido em 1944, Aloísio, hoje com 77 anos, já é considerado um idoso de acordo com a lei. Já não tem mais toda aquela mobilidade e agilidade de quando era jovem. Mas nem isso foi capaz de impedi-lo de tentar aplicar mais golpes. Muito pelo contrário, ele se aproveitou de estar na chamada terceira idade para fazer mais vítimas. O vovô, já de cabelos brancos, falsificou uma carteira de identidade. Dessa vez, ele pretendia fazer um empréstimo de R$55 mil. Procurou uma agência bancária em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, para abrir uma conta. Mas o golpe, que tinha tudo para ser bem-sucedido, foi descoberto. Aloísio Campos achou que conseguiria colocar a mão com facilidade em toda essa bolada. Chamado pela gerência do banco para assinar o empréstimo, ele não desconfiou de nada. Só que os funcionários, que já sabiam da falsificação, armaram uma tocaia. E quando ele chegou aqui, achando que sairia com R$55 mil, foi surpreendido pela polícia. O idoso foi autuado por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A identidade apreendida com ele tinha todas as características de ser verdadeira. Ele pega os dados de terceira pessoa, insere nesse documento aqui que ele pode ser, sim, ter sido extraviado esse documento. Ele vai ser objeto de investigação, insere os dados de outra pessoa, coloca a sua fotografia, comparece no banco, abre uma conta.
recebe o cartão, tem um crédito antecipado na conta, nesse caso aqui aproximadamente de R$55 mil, e depois ele volta para fazer o saque ou a transferência de valor. Aqui na delegacia, os investigadores descobriram que o Antônio Dias Rocha, que teve o nome usado pelo estelionatário, teria perdido os documentos em 2013. Na época foi feito um registro de boletim de ocorrência para retirar a segunda via, exatamente como a gente vê agora. Só que, para a surpresa de todos, o delegado responsável pela investigação entrou em contato com o Antônio Dias Rocha e descobriu que ele nunca teve os documentos extraviados e muito menos fez o registro de um boletim de ocorrência. A polícia investiga agora se foi o próprio Aloísio que fez o registro e, principalmente, como ele teve acesso a esses dados para fazer a falsificação e se passar por outra pessoa. Ele fica garimpando identificações, qualificações de pessoas. Inclusive, ele conta com aqueles descartes de consulta de saldo. Na delegacia, Aloísio Campos contou aos policiais que nunca trabalhou. Desde a década de 70, vive de golpes, aplicando estelionatos em empresas e principalmente em bancos. Ele se intitula que ele é profissional no uso de documento falso e no crime de estelionato. Essas condutas criminosas dele, para ele, é uma profissão. Ele vive disso. Com a prisão em flagrante convertida em preventiva, Aloísio Campos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Mogi, onde deve aguardar decisão da Justiça. Uma pessoa que comete um crime com mais de 70 anos, na data da sentença pode ter atenuante, ou seja, uma redução de pena devido à idade. Mas pelo menos por enquanto, o vovô do crime vai continuar preso. O vovô não vai entrar na conta de ninguém. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. São poucos os criminosos que conseguem envelhecer, né? Poucos criminosos conseguem envelhecer, né? Porque vai enfrentar a polícia, muitos deles, dependendo do crime, tem confronto. Não, criminoso dificilmente vai envelhecer, mas eles envelhecem. Mas o estelionatário não gosta de confronto. Ele só gosta de conversar, o objetivo dele é te enganar. É isso que faz ele feliz. Então, esses acabam sobrevivendo mais, até que alguém perca a paciência com ele, né? Aqui, ó, doutora Márcia, 77 anos, tem o vovô. Sabe quantas passagens pela polícia? Sabe quantas? 77 anos. Isso que foi registrado. Passagens que foram registradas. Houve identificação, ele como autor, né? 75 passagens. 77 anos de vida. 75 passagens registradas, aplicando golpes. Será que fica quanto tempo lá agora, doutora Márcia? Bom, eu não sei por quais dessas, né, englobando ele está sendo julgado, né? Mas para cada crime de estelionato nós teríamos uma média de uns 4 anos, 3, 4 anos de prisão, então depende quantos ele está sendo julgado. Mas é claro, lá no momento em que se vai determinar a pena, vai ser levado em consideração a idade dele, né? Então não temos como prever exatamente quanto vai tempo. Mas o que eu achei impressionante é ele dizer que ele é profissional nisso, que essa é a profissão dele. Que ele se identificou como profissão enganar os outros. Pois é, e detalhe é o seguinte, né? Será que ele contribuiu com o INSS? Acho que não, né? Eu acho, a não ser que ele tenha conseguido falsificar os pagamentos. Porque não é chegado a fazer pagamento, não. Tem mais essa ainda. Muito bem lembrado, doutora Márcia.